Olá, eu sou Tobias Golão. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu quero tratar hoje de um assunto que é interessante por vezes. Surge para mim esse, digamos, problema, essa questão. E queria mostrar aqui uma perspectiva minha acerca do tema que está vinculado à questão do que ler, tá? Ou qual livro ler, tá? E existem uma série de listas de pessoas que fazem uma série de indicações aí do que ler para adquirir cultura, formar imaginário, etc. Mas eu penso esse assunto sobre a leitura de uma outra maneira e vou tratar aqui sobre isso. Tem um preâmbulo para tentar ilustrar esse negócio. É normal que quando você tem ali uma biblioteca, né, essa biblioteca, uma biblioteca pessoal, ela é formada de acordo com a pessoa que está acumulando ali esses livros, né? Não entendo acumular de uma forma negativa, né? Estão guardando. Então a biblioteca ela passa por um critério interessante que é aquilo que você está interessado no momento, né? Algo que você pretende conhecer, tá? Algo que você quer investigar, mas não necessariamente agora, tá? E também coisas que você pensa assim, uma hora eu vou ler sobre isso, quer dizer, lança para o futuro, ou seja, tem uma certa projeção aí, tá? Existem também aquelas bibliotecas, e eu também já vi isso, tá? Algumas pessoas saem comprando livros ao léu porque está de promoção, porque alguém está falando, ou porque está na moda, etc. E vão juntando esses livros ali. E cria, de certa forma, uma biblioteca que ela é impessoal. Digo isso no seguinte sentido, que nada daquilo ali consegue refletir bem a intimidade dos interesses daquela pessoa. Tá? Está simplesmente no nível do vou comprar porque estão falando, porque todo mundo tem e fica por isso mesmo. Acaba que não lê, etc. Tá? Portanto, formar uma biblioteca é algo importante, ao ponto de terem pessoas, que comentam que a biblioteca pessoal ela conta a história da própria pessoa que a tem, que a construiu. Você tem ali livros que remetem ao início do processo de formação do hábito de leitura, livros que estão relacionados a um período específico da vida daquela pessoa, outros livros que remetem um interesse perpétuo, né, de alguém. Então, o fato de montar uma biblioteca traz muito isso, né? Então, pessoas que têm uma característica mais clara do que querem ler, montam uma biblioteca que você consegue identificar bem as características dessa pessoa no que diz respeito a interesses, certo? E partindo dessa ideia da formação da biblioteca, né, quem tem uma biblioteca, quem está formando uma biblioteca vai entender isso. Nós entramos naquele outro fator que são as pessoas que vão formando bibliotecas ao léu, seguindo simplesmente listas que encontram por aí, tá? E que não necessariamente estão vinculadas ao que elas procuram. Dito isso, tem um fato engraçado que eu já vi até o Olavo de Carvalho comentando isso uma vez num vídeo, que eu não me lembro mais qual é, trecho de qual aula foi, é que tem muita gente que aparece do nada e pergunta assim, algo mais ou menos nesse sentido, e duas variações básicas, né? Olha, o que eu devo ler, né? Assim mesmo, só isso, o que eu devo ler, e me indica um livro. Bom, são perguntas extremamente vagas, tá? Tanto é que, para responder essas perguntas, tanto faz se eu indico para o cara, lê a Bíblia, ou então lê o Alquimista, do Paulo Coelho, tá? Eu estou respondendo, tá? O que ele deve ler,
ou indicar um livro, posso responder qualquer uma dessas coisas, né? Porque eu deveria ler a Bíblia, me indica um livro, O Alquimista, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E isso daí é parte de um movimento que vem aí já há alguns bons anos, que é o do acompanhamento de certos grupos, né, de bolhas, etc., que vão dizendo, ditando, tá, o que todo mundo tem que ler, e que para você formar o imaginário, você tem que ler isso, para você que está com uma vocação para a vida intelectual, você precisa disso, etc. O que, a princípio, é problemático, tá? Porque essas pessoas vão comprando ali, vão acumulando esses livros, não conseguem ler, ou mesmo começam a ler, não sente graça nenhuma, não gosta de nada daquilo ali, e fica frustrado, não desenvolve ali o hábito da leitura, né? Então, a grande questão é que toda vez que me aparece uma pergunta como essas, para tentar mostrar para a pessoa o problema dela, eu sempre digo, cara, a pergunta está muito vaga, né? Porque é um livro sobre o quê? O que você quer ler? E é engraçado que surge uma série de outras confusões, tá? Nessas pessoas que seriam ter um turbilhão de coisas, tá? Que eles dizem querer, saber, mas que no final é confusão, porque daí a pessoa diz, não, eu quero livros de filosofia, história, sociologia, teologia, economia e política, tudo junto. E acreditem, já me falaram isso. Então você vira e fala, não, peraí, ainda é muito vago. Selecione um desses campos aí e o que você quer acerca desse assunto. Tá? Quanto mais você pede para a pessoa funilar o que ela pretende ler, mais difícil fica. Porque não existe um interesse genuíno, alguma coisa que ela quer de fato conhecer, certo? Nem que seja ali sei lá, pega o caso mais básico e comum também que aparece. A pessoa, eu quero começar a ler filosofia, né? Eu quero entender um pouco de filosofia, o que eu devo ler para isso? Se a pessoa faz essa pergunta, é fácil, você pode começar indicando ali uma leitura dos diálogos platônicos, você pode indicar uma obra de história da filosofia, você pode indicar uma introdução à filosofia que cumpra ali esse papel propedêutico, né, um papel de iniciação, e tudo segue. Ou se a pessoa tem um interesse em história, sei lá, ela tem interesse em história islâmica, tá? É possível indicar ali o livro, sei lá, uma breve história dos árabes, que tem um panorama considerável acerca do início ali, né? E depois, a partir dele, você vai encontrando ali outras referências, outras bibliografias. Você começa a ter um direcionamento do que procurar. O grande ponto é que eu quero chamar a atenção, é que todo esse processo de começar uma atividade de leitura, adquirir o hábito de leitura, vai passar, inevitavelmente, pelo interesse pessoal. Quer dizer, a pessoa ela precisa saber algo, ela ter um mínimo de intuição do que lhe interessa, do que é agradável, vamos dizer assim. Isso é para começar, tá? E dentro desse campo, por exemplo, a pessoa não entende nada de literatura, nunca leu uma obra literária na vida, mas ela quer começar a ler literatura e ela diz isso. Eu não tenho nenhum contato com literatura, gostaria de começar a ler literatura. Você pode fazer uma indicação de seleção de contos, um romance mais tranquilo de se ler assim, não tão extenso, que seria também sacanagem, né? A pessoa não tem nenhum tato com literatura, você vai lá e indica, sei lá, Guerra Paz, do Tolstói, ou Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Seria um pouco complicado.
Mas você vai indicando e nessa indicação inicial, no caso da literatura, você diz, olha, se não gostar, procure outros. E a coisa vai se desenvolvendo. Quando você tem amigos, familiares com biblioteca e tal, é mais fácil desenvolver isso, quer dizer, encontrar o que te interessa, porque você pode ir lá na estante, puxa um, olha, começa a ler, não parece ser tão interessante, puxa outro, já é mais interessante, você consegue desenvolver uma boa leitura com isso. Tá? Então, ponto de partida para qualquer atividade nesse sentido é encontrar aquilo que te interessa, aquilo que chama atenção, certo? Sem isso, vai ficar um pouco mais complicado. E ainda mais se você tem aquela ideia genérica de querer entender tudo, e tudo de uma vez. Aí complica, certo? Seria bom, portanto, começar a fazer um exame pessoal, daquelas coisas que mais chamam a atenção, mais incomodam ou agradam, e a partir disso buscar a forma literária de aprofundar nisso. Mas é claro, existem situações que não são simplesmente motivadas pelo gosto, existem algumas necessidades. Por exemplo, necessidade de alguém que precisa de material para estudo acadêmico, alguém que está na faculdade e precisa fazer um trabalho e gostaria de um complemento bibliográfico. É um tipo de leitura que não é necessariamente um interesse, como, por exemplo, o interesse de alguém por Dostoiévski, mas é uma necessidade de ter que estudar ali o período inicial da colonização brasileira, por exemplo. Então, valeria uma busca por quem conhece isso e tirar ali um tempo com ele e pedir algumas referências. Algo extremamente válido e também direcionado. Eu preciso de um livro sobre início da colonização no Brasil que trate, sei lá, da uma região específica. Então, é bem direcionado. Um outro elemento é quando alguém trabalha com algo que demanda dela algum estudo. Seja... professor normalmente tem isso. Então, é comum ver professores, principalmente professores aulistas. Quero dizer com isso, o professor aulista é aquele que não tem uma cadeira fixa, ele não tem a sua disciplina fixa, mas precisa pegar aulas de outras disciplinas, além daquela na qual ele tem uma certa especialização ou daquelas que ele tem algum domínio já prévio. Então, professores normalmente trocam figurinhas ali, com indicações, com apresentação de autores e obras para auxiliar nesse processo. Não é uma leitura por interesse, é uma leitura por necessidade de trabalho. No mundo contemporâneo, por exemplo, né, para falar um pouco da atividade do pessoal que trabalha com internet, às vezes um cara precisa de uma dica de algo para ler porque ele trabalha com marketing. Então, para fugir, por exemplo, das fórmulas de livros já batidos, de resumos de atividade criativa, você pode indicar alguma obra que tenha algo a acrescentar nesse processo. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que já falam do estudo da obra do René Girard, principalmente a relação dele com o desejo mimético e coisas nesse sentido, dentro do campo do marketing. E existe uma obra, né? Me esqueci o nome do autor, mas o título em espanhol é Lo Quiero, né? Que é um estudo sobre marketing pautado na teoria mimética. E
demonstra aí um outro nível de necessidade de leitura, quer dizer, uma indicação muito específica. Então, antes da pergunta, né, para arrematar tudo o que eu desenvolvi aqui, antes da pergunta que livro ler, é preciso saber aquilo que você deseja conhecer, aquilo que você deseja experimentar, no caso de uma literatura. Então, tenha, certo? Definido ali os campos daquilo que te interessa, né? Das áreas de conhecimento que te interessa, e dentro dessas áreas o que você desejaria conhecer, tá? E a partir disso faz ali, você vai fazendo a pergunta de indicações, né? Pede por indicações, vai montando uma lista, vai fazendo aquilo que ficou conhecido como mapa da ignorância dentro daquele assunto, montando uma lista e adquirindo o que for possível. No caso, né, de uma indicação acadêmica, você tem ali um problema muito específico, seja a realização de um trabalho, a construção de um TCC, dissertação, tese, etc. E você precisa de material bibliográfico para X assunto. Então isso é outra coisa muito muito clara também, certo? E de material para trabalho, tá? Também é muito claro, certo? Então daria para dividirmos essa necessidade da leitura nesses 3 pontos, certo? E, no caso mais comum, principalmente para perguntas vindas da internet, o primeiro ponto é o fundamental. Antes de procurar alguém, né, e pedir uma indicação de livro, vale muito mais você tirar um tempo e descobrir, né, antes de que livro ler, o que você quer saber, o que você pretende conhecer. Tá? Então, por hoje é isso. Até uma próxima gravação. Espero que não demore tanto quanto essa. Valeu!